café, né? Não sei se a notícia é boa, se a notícia é ruim, né? Só sei que de semana passada para essa semana aqui, o negócio tá assim, ó. Muito volátil, né? Binho do céu, o que está acontecendo com esse mercado de café nesses dias aí de extrema turbulência? Gustavo, deixa eu tentar fazer aqui um resumo geral do que a gente está vendo no mercado hoje, né? A Minasul participa de eventos internacionais, a gente foi lá nesses eventos que teve recente, e a gente percebe uma coisa, no item estoque, está todo mundo com estoque muito baixo aqui no Brasil, e principalmente lá fora, que é onde que vem a demanda, agora que o pessoal do exterior está aparecendo para comprar os meses julho, agosto, setembro. Então, isso é uma verdade, é uma realidade, Pacheco, que eles estão comprando naquele famoso ditado, da mão para a boca. Certo. Eles estão atrasados, e isso deixa o nosso mercado firme por um período, acredito eu, maior do que o que a gente espera. Então, nesse item estoque, ele é muito baixo, e isso é diferente de anos anteriores, quando Nova York ia lá a 3 por libra e depois caía rapidamente. Esse item estoque no mundo, ele não vai ser reposto com essa safra brasileira. Pode ser na outra, nessa ainda não vai dar tempo. Os países produtores ainda não têm produção suficiente para, naquela curva de oferta e demanda mundial, fazer sobrar café lá na ponta da reta, lá em 26. Então, esse é um fator que vai... É lógico que não dá para falar se sobe ou se cai. Sim. Mas a gente acredita que isso vai contribuir para o mercado firme um bom tempo. Do outro lado do estoque tem o consumo. E lá fora também a gente percebeu que o consumo ele continua crescente, 1,7% a 2% ao ano. Com exceção da China e alguns outros países da Ásia, que cresce numa velocidade maior. A gente recebeu visitas aqui de chineses e parece que a China cresce 15% ao ano. Está indo para quase 7 milhões de sacos. China crescendo 15%. Então, a gente vê estoque baixo, vê o consumo constante, crescente. Pelo jeito ele não vai cair, senão já tinha caído. Está certo que as indústrias mundiais ainda não repassaram a totalidade do preço médio, tem muita compra lá de trás que está sendo embarcada agora. O Brasil embarcou 3,3 milhões de sacas. Agora em março? Agora em março foi quase 3,3 milhões a uma média de 303 por libra. Então o mundo ainda está consumindo um café que foi comprado num preço mais barato. E se o consumo vai ceder ou não, imagino eu, deve ser num nível médio de matéria-prima mais para cima. Muito bem, então estoque, consumo. Do lado do clima, esse é o mais complicado. Tá? Nós tivemos o veranico, você mesmo fez vários vídeos e eu até gostaria de saber os percentuais, né, mais ou menos, de cada grão daquele, formado, não formado, xoxo, né? Isso é importante. Então o mercado hoje ele tem duas ansiedades. Uma externa, que aguarda a safra brasileira entrar para ele comprar mais barato. Eu não sei se isso vai acontecer. O ano passado não aconteceu. Né? Julho, agosto, setembro do ano passado, o mercado até cedeu um pouquinho, o que é natural, porque a safra brasileira, com quebra ou não, ela é grande. É uma safra de 50 e poucos milhões de sacas. 60, somando o arábica e o conilon. Então tem o seu peso. O julho, agosto, setembro desse ano, se não tiver nenhuma frente fria pesada, a tendência é o mercado ficar pressionado com a safra. A gente acabou de conversar aqui que nós não sabemos qual vai ser a postura do produtor. Se ele vai colher e vender tudo, parte, metade, se ele vai segurar um pouco para o fim do ano, a gente não sabe. Então a primeira ansiedade do mercado é essa lá de fora. O preço vai assentar ou não? A gente vai descobrir daqui a pouco, mais para frente. A segunda... Só um minutinho antes de você falar de segunda, nós temos que comemorar aqui, ué. Batemos uma audiência aqui no programa, né? Qual foi o recorde, diretor?
568 foi bater o recorde de audiência aí, aqui. Pacheco, você está trazendo coisa boa para nós. Aí, ó. Tô famoso. Semana passada tá no Jornal Nacional. Aí tá no Jornal Nacional, isso aí. Desculpa ter te interrompido, Elinho, por favor. Vamos lá, que é um momento A segunda importante. ansiedade, Gustavo, é assim que o produtor aqui começar a colher, qual vai ser o rendimento, qual vai ser o percentual das peneiras. Isso é importante, o mercado quer saber. O mercado quer saber esse dado, tem estudos, tem trabalhos semelhantes aos que você faz, que são ótimos, acompanhe todos. Mas eu creio que a realidade a gente vai descobrir quando entrar os primeiros lotes. Lembrando que os primeiros lotes que entrarem vai vir com a peneira mais baixa, porque o café que vai ser colhido é da florada de outubro, tá com a peneira mais baixa. O café da peneira mais alta é o que está maduro, que está caindo no chão agora. Geralmente o varreção é o peneirudo. Vai ser o peneirudo, vai ser o da varreção pela leitura que a gente está fazendo. Então não assustam igualzinho o ano passado. Assustamos muito no começo por causa da peneira baixa, depois já que vieram as varrições, aí sim veio com a peneira mais alta. Só para fechar o raciocínio. Por favor. Aí a Bolsa em Nova York, nada mais, nada menos que reflete tudo isso que a gente está vendo. Tá? Ela estava lá em 395 por libra, estava numa linha lá lateralizada por um período, aguardando também ou frente fria ou a entrada da safra, só que aí o Trump veio e ele acelerou essa volatilidade. Quando ele estabeleceu todas aquelas tarifas e agora, por último, segurou só a da China e liberou dos eletrônicos, mas naquele momento o mundo pensou o seguinte, o óbvio, né? Ficou mais caro 150% o mundo, então é recessão, é não sei o quê. Os fundos venderam em 3, 4 dias e derrubou a Bolsa em Nova York de 6 a 7 mil pontos. Estava 390, 395, fez um low, que a gente chama, uma barrigada lá embaixo a 325, recuperou para 340, hoje fechou a 360. Então, devagarzinho o mercado está tirando o Trump e as tarifas dele, deixando de lado, e vai prevalecer o mercado de café. Sexta, a gente tem que lembrar que foi vencimento de opções, e o mercado fechou com 1.700 de alta, o maio. Então, o maio, a partir de agora, a partir de sexta, quem está assistindo a gente, é bom saber que o maio deixou de existir na Bolsa de Nova York. Ele ainda está lá, ainda tem negócio. Dia 22, terça que vem, é período de entrega do maio, e esse maio ele está caminhando para a liquidação total dele. Ele não serve mais para precificação de físico. Todo mundo já está olhando o julho e o setembro. Tá? Então essas volatilidades elas vão seguir até a entrada da safra, frente fria ou não, mas acho que o que mais importa para nós, achei, não sei se você concorda, é o fundamental que sobrepõe toda essa volatilidade, né? Porque o mercado técnico ele é muito rápido, Certo. mas o fundamental ele vai carregando o direcional ao longo do tempo. E aí, nesse sentido, a sensação que a gente tem que estar ali operando e comprando e vendendo e sentindo, principalmente, o que o torrador está falando lá do lado de fora, que é importante, né? Porque a gente fica aqui, conversa, uma região ou outra, uma cidade ou outra, mas às vezes não consegue ver o que está acontecendo a nível mundial, Vietnã, Colômbia e por aí vai. Então, acreditamos que isso ainda vai ter bons preços aí